Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, e dar início ao segundo evento do ciclo de debates para Rio +20, promovido pelo Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito da GV. Bem, o assunto que debateremos hoje é economia verde, né, que vem sendo divulgada como provável grande tema da Rio +20. Muito tem se falado sobre economia verde e pouco consenso, né, a gente tem obtido com esse debate todo, né, uma série de questões como o que é de fato economia verde, mercantilização da natureza, um novo nome para o desenvolvimento sustentável, é tudo, é nada, né? Enfim, ou é simplesmente uma roupagem para a velha economia de sempre, né? Bem, pode ser também uma alternativa viável para o combate à pobreza? Queremos ou não, o fato é que economia verde é um termo que veio provavelmente para ficar e vai estar aí nos próximos debates acerca de meio ambiente e desenvolvimento nos próximos anos. Então, é bom que a gente esteja a par disso, né? Por isso, trouxemos hoje 3 profissionais com destacada atuação acadêmica e profissional na área. A gente começa, então, com o professor Ademar Romero. Eu peço para ele compor a mesa. Ele é economista, professor titular de Economia e membro do Núcleo de Economia Agrícola e Meio Ambiente da Unicamp. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Acho que você pode sentar ali. Onde você quiser. Em seguida, ouviremos as considerações da economista Elke Constante. Ela é consultora da Assessoria Extraordinária do Ministério do Meio Ambiente para Rio +20. Você pode sentar lá? Ela foi assessora de cooperação internacional do Ministério de Relações Exteriores e oficial de meio ambiente da United States Agency for International Development, com foco no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Por fim, teremos as considerações do professor Carlos Teodoro Irigaray. Ele é professor de Direito da UFMT, da Federal do Mato Grosso, coordenador da Rede de Clínicas de Direito Ambiental da Amazônia, procurador de Estado do Mato Grosso e presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Bom, boa tarde, agradeço o convite para participar desse debate. O senhor prefere que desligue a luz aqui da frente? Ou... Para eles talvez seja melhor, né? Só essas daqui da frente. Porque para gravar... Para mim, para mim não tem problema. Essa daqui, acho que... Então, tudo bem? Tudo ótimo, não tem problema. Bem... O tema, como o Nelson já apresentou, economia verde, é o nome que vem sendo dado, na verdade, ao velho conceito de desenvolvimento sustentável, que, na verdade, nasceu como ecodesenvolvimento. Não sei se vocês já ouviram falar em ecodesenvolvimento, mas era esse o nome. Em 72, quando, na reunião de Estocolmo, primeira reunião, agora Rio +20 significa 40 anos depois da primeira reunião em Estocolmo, em 72. E, naquele momento, em 72, havia uma polarização muito grande entre aqueles que se chamavam zeristas, que defendiam o crescimento zero, e os desenvolvimentistas. E os zeristas, que defendiam o crescimento zero, se baseavam no trabalho do casal Midos, do relatório do Clube de Roma, que era uma ONG, vamos dizer assim, hoje, que financiava estudos, e financiou um estudo feito no MIT, liderado pela Donella Meadows, que foi a primeira vez que se usou modelos computacionais para projeção de tendências. Então, eram bastante sofisticados, eram professores do MIT, mas é que tinha uma grande credibilidade. E esse documento, esse relatório, previa que, se o crescimento econômico não parasse, haveria uma queda abrupta
do nível de vida pelo esgotamento dos recursos naturais, pela poluição e etc. Bom, então imaginem vocês em 72, né, um relatório que diz, não, precisa parar tudo. 72 era um ano, uma década ainda de grande crescimento econômico. Na própria Europa, nós estava-se ainda na plena recuperação do pós-guerra. Os franceses chamavam os 30 anos gloriosos, né, que foram do final da guerra até 1975, 30 anos de crescimento econômico sustentado, ou seja, contínuo, não sustentável. E o Brasil, por exemplo, pleno Brasil do milagre, crescendo a 11% ao ano. Então, propor crescimento zero naquele momento era realmente insólito. Bem, mas como o relatório era bastante, enfim, sério e vinha do MIT, etc., houve uma grande polêmica e praticamente começou quase um impasse em Estocolmo. E nesse esforço de encontrar uma terceira via entre desenvolvimentistas, que não se preocupavam com o meio ambiente, e zeristas, que só se preocupavam com o meio ambiente, chegou a esse conceito de ecodesenvolvimento, que foi proposto pelo Maurice Strong, que era diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na época, se não me engano, mas que veio a ser mais conhecido, mais ligado ao nome do professor Inácio Sachs, da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais da Universidade de Paris. Depois, o ecodesenvolvimento cedeu lugar, esse nome, ecodesenvolvimento, cedeu lugar à expressão desenvolvimento sustentável a partir do relatório Brundtland, em 87, por razões linguísticas inexplicáveis, sabe-se lá por quê, se preferiu chamar de desenvolvimento sustentável, porque nesse relatório, coordenado pela primeira-ministra norueguesa Gro Brundtland, chamado Nosso Futuro Comum, traduzido aqui pela Fundação Getúlio Vargas, aliás, o título Nosso Futuro Comum, o ecodesenvolvimento foi chamado de desenvolvimento sustentável. E assim caiu no gosto a expressão. E agora eu coloquei aí, economia verde, porque eu acho que exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr, embora haja aí um certo debate, se alguns, por exemplo, dizem, não, a economia verde é um conjunto de políticas que vão operacionalizar o desenvolvimento sustentável. Bom, basta ler o documento da ONU, do ano passado, sobre Greening the Economy, economia verde, está lá com todos, explicitamente isso aqui. O desenvolvimento econômico tem que ser economicamente eficiente, socialmente desejável, ecologicamente prudente. Então, eu considero que economia verde é exatamente a mesma coisa. Claro, agora se enfatizou a economia verde e erradicação da pobreza. Não era suficiente colocar socialmente desejável. Então, foi reforçado a erradicação. Tudo bem, reflete talvez uma preocupação ainda adicional, mas é a mesmíssima coisa. Bom, mas o que é importante notar é que, seja qualquer nome que se queira, o conceito ele é um conceito normativo, ou seja, como que se deseja que seja o crescimento econômico, Portanto, isso está bem claro, não é crescimento zero. O crescimento econômico pode e deve ser, além de eficiente, no sentido da alocação de fatores, pode ser socialmente includente ou desejável, como queiram a expressão, que se traduz principalmente numa distribuição mais igualitária da renda. Não dá para ser includente com concentração de renda, né, mesmo? Então, o nível de distribuição de renda é o indicador de inclusão melhor. É claro, dificilmente se pode encontrar uma situação que tenha onde haja uma boa distribuição de renda e ninguém tem acesso à saúde, ninguém tem acesso à educação. Bom, não existe isso, a não ser em sociedades talvez muito primitivas. Todo mundo é zero, ninguém tem renda nenhuma. Mas uma distribuição de renda mais igualitária significa o indicador includente, né? Bom, e o terceiro pilar desse conceito é que, além de tudo, o crescimento pode ser tudo isso, mas ecologicamente prudente. Isso usava a expressão prudente,
vai ser substituída depois pelo conceito mais preciso de precaução, que é diferente de prudência, né? Então, o ecologicamente prudente, definido ali como o crescimento sendo mais eficiente do ponto de vista ecológico. O que quer dizer eficiência ecológica? Eficiência ecológica é basicamente produzir e ou consumir, gerando menos resíduo. Portanto, impactando menos a natureza. Isso é eficiência ecológica. Então, uma indústria que produz a mesma quantidade de produtos usando menos combustível, aumentou a eficiência ecológica. E vai diminuir o número de quantidade de resíduos para a atmosfera. Então, a eficiência ecológica é produzir e ou consumir, gerando menos resíduo, né? Então, tecnologias mais eficientes. E prudência das decisões, isso foi uma coisa importante, porque revelava uma preocupação que, normalmente, os economistas não tinham e não têm, os economistas do mainstream, neoclássicos, para ele não existem o problema da perda irreversível potencialmente catastrófica. A ideia, quer dizer, não para todos, mas, de maneira geral, pelos pressupostos teóricos da economia do meio ambiente, economia ambiental convencional, nada é insubstituível. O capital pode substituir a natureza, né? De maneira que a ideia de que alguma coisa pode se perder irreversivelmente, e essa perda irreversível ter impactos catastróficos, potencialmente, não existe para o economista convencional. Tá? Embora, do ponto de vista extremamente teórico, embora aqueles de mais bom senso, desde longa data, também se preocupam. Não é bem assim, alguma coisa realmente é insubstituível. Então, desde os anos 50, nós vemos economistas, uma coisa muito minoritária, se preocupando nessa possibilidade de uma perda irreversível. Então, tentar modelar de maneira que as decisões possam ser, na dúvida, viesar em favor do meio ambiente. Tem alguns economistas que trabalharam nessa linha. Mas, de maneira geral, do ponto de vista teórico, para os economistas convencionais ou neoclássicos, não existe esse problema do risco de perda irreversível potencialmente catastrófica. Então, essa questão da prudência nas decisões foi importante para afirmar isso. Quer dizer, então, os ecodesenvolvimentistas, os desenvolvimentistas sustentáveis ou economistas verdes consideram, e o documento da ONU, esse, de ano passado, está lá, faz menção a isso. Sim, nós precisamos ter cuidado, porque pode ocorrer perdas irreversíveis, etc. Embora reafirme a ideia de que limites ambientais ao crescimento é um mito. É um mito, né? Renega completamente o relatório do Clube de Roma, né? Bom, então, isso posto, trata-se do crescimento econômico que seja mais includente do ponto de vista social e prudente do ponto de vista ambiental, além de ser eficiente, né? Como conciliar tudo isso? É possível? De que maneira, né, se pretende conciliar tudo isso? Ora, eu vou expor aqui só a discussão referente a nós, países emergentes, e o Brasil em particular. Por que fazer esse corte? Porque nos países já desenvolvidos, embora também eles tenham que esverdear suas economias, o problema da eliminação da pobreza, do crescimento, enfim, já é menos crucial, a distribuição de renda lá está melhor, já não é um problema tão premente. Então, e tem também o fato de que a renda, enfim, há uma discussão lá já sobre se o crescimento econômico é útil em si, uma vez que pesquisas mostram que, a partir de certo nível de renda, o ganho em felicidade, temos algo subjetivo, é nulo, o que é verdade. Essa é uma situação que se debate. O aumento de renda nos Estados Unidos e na Europa não acrescenta nada em termos de sensação de felicidade. Bom, voltando ao Brasil. Então, os países emergentes e Brasil. Então, nesse documento da ONU, vocês vão ver e outros documentos da ONU também, uma importância acordada muito grande à tecnologia.
tecnologia. Tecnologia como uma forma de atender esses requisitos. Tecnologias duplamente ganhadoras que unem ecoeficiência com rentabilidade, né? Existe aí um leque de tecnologias que estão sendo utilizadas. Algumas vezes, quer dizer, em parte, as próprias firmas descobrem isso sem grandes esforços, né? Descobrem que podem melhorar. Por exemplo, uma empresa que introduz um novo processo, ou um novo processo que reduz o consumo de combustível, de matérias-primas, poupa combustível e matérias-primas, ao mesmo tempo poupa o meio ambiente. Então, ganha dinheiro poupando matérias-primas e é ambientalmente melhor. Portanto, duplamente ganhadoras. Essas tecnologias deveriam ser introduzidas por si mesmas, não precisariam, teoricamente, de grandes políticas, porque dão dinheiro, simplesmente. De maneira geral, é isso mesmo que ocorre, mas muitas vezes nem sempre, porque essas tecnologias ainda não existem ou são desconhecidas. Então, há aí também um espaço para a política pública, mesmo nesses casos onde é óbvio o ganho. Então, há algum espaço ainda para a política pública, nas universidades, pesquisa, ainda tem aí, não é? Eficiência. Então, é possível imaginar tudo, uma solução para o problema só por aí? Não. Isso é parte da solução. Aumentar a eficiência ecológica, não é? De maneira rentável. Parte do problema, parte da solução está aí, mas não inteiramente. Outra, ainda no nível tecnológico, nós temos as tecnologias triplamente ganhadoras. Quer dizer que, além de serem ecoeficientes, rentáveis, ainda por cima aumenta o emprego. É um paraíso, mas isso aí é muito... Há uma expectativa grande que isso possa ocorrer. Né? Uma expectativa grande que isso possa ocorrer. Né? Nós vamos ver um exemplo do Brasil disso. Então, tecnologias, qual o espaço que existe para essas tecnologias? Aqui já é um espaço mais restrito, por quê? Normalmente, progresso técnico, ele é muito pouco dissociável da redução do trabalho por unidade de produto. Normalmente, o progresso técnico, ele que melhora a eficiência produtiva, também aumenta a produtividade do trabalho. Então, não há muita margem de manobra em si nessa linha. Alguma há, nós vamos ver qual é. Também devemos pensar na mudança de padrões de consumo. Né? Aí tem dois planos de mudança. Uma mudança relacionada a produtos ecologicamente corretos. Né? Então, podemos pensar, toda a minha maquiagem, se eu usasse maquiagem, vai ser da Natura. Então, a Natura ou o Boticário. Então, nos produtos de beleza, de limpeza, etc. Natura ou Boticário? Bom, por quê? Porque são produtos que são elaborados com matérias-primas naturais, a cadeia produtiva, há um cuidado com a cadeia produtiva, os produtores desses produtos naturais são pagos adequadamente, não há trabalho infantil, não há trabalho... Enfim, toda a cadeia é cuidada. Então, a Natura e o Boticário procuram manter uma linha de produção sustentável, socialmente, ambientalmente, etc. Então, se todas as indústrias fossem assim, não preciso reduzir meu consumo, apenas eu mudo. Em vez de comprar um sabonete feito com soda cáustica, ou sei o quê, eu compro um sabonete feito com produtos da Amazônia, ou que seja, produzido sustentavelmente. Ok, isso é bom, mas, ainda assim, não resolve quer dizer, o volume de consumo continuaria o mesmo, apenas se mudaria a qualidade. A outra questão mais complicada seria consumir menos produtos que têm algum impacto. Quer dizer, essa é uma discussão que, no caso de países emergentes, é menos importante, porque a maior parte da população subconsome, mas, no caso dos países avançados, já é uma discussão importante. O que é ser feliz? É consumir mais ou melhorar as relações interpessoais? Essa é uma discussão importante, e não há quem discorde, diga-se de passagem. No fundo, todo mundo concorda que a felicidade, dado um nível mínimo de conforto material, evidentemente,
A felicidade está em relações interpessoais, né? Como dizia alguém, relações ligadas a eros, ágape e filia, né? Quer dizer, relações amorosas, relações de amizade, relações filiais, né? É aí que está a chave da felicidade. Então, se as pessoas tivessem mais tempo para cuidar dessas relações interpessoais, a partir do nível básico de consumo, esse é o caminho. E, no entanto, a pressão para aumentar o consumo acaba atrapalhando isso. Essa é a discussão desses países, pelo menos nos círculos mais avançados. No caso do Brasil, ainda, evidentemente, a questão é aumentar o consumo, para uma boa parte, e, nesse sentido, é melhor que se aumente o consumo de maneira mais correta, consumindo mais produtos que tenham uma etiqueta de ecologicamente corretos. Então, voltando aqui, agora vendo especificamente os países como o Brasil, né? Essas políticas, vou dividir em quatro políticas, que eu chamei de correção de distorções, novas tecnologias, novos arranjos produtivos, fim ou redução do uso ineficiente de recursos naturais. Correção de distorções. Então, são as políticas que o Brasil provavelmente vai ser cobrado, inclusive, na Rio+20. Né? Algumas dessas, com certeza, com muita veemência. A última, em especial, o Brasil vai ser cobrado. No caso de correções de distorções, o exemplo mais gritante no Brasil é a estrutura dos modais de transporte, né? Quer dizer, o Brasil é um país profundamente distorcido, mais distorcido, mais surpreendente, porque entre os países emergentes, o Brasil já é quase desenvolvido, né? Nem é tratado mais como um país subdesenvolvido, embora ainda tenha um problema grave de concentração de renda, mas o nível de renda brasileira já é acima não é mais, é uma economia já numa transição quase desenvolvida, só não é desenvolvida por causa da concentração de renda. Se o Brasil tivesse uma distribuição de renda igual a da Costa Rica, por exemplo, já seria um país desenvolvido. É que a concentração de renda no Brasil é brutal, é a maior do mundo, né? A maior do mundo para países da mesma faixa. Bom, para um país avançado relativamente como o Brasil, nós temos uma situação absurda, né, em termos de distorção, que tem um custo ambiental elevado, que esse é o exemplo, modais de transporte, tanto de carga como de passageiros. Né? O trem foi praticamente paralisado, a malha ferroviária brasileira é menor do que há 100 anos atrás, enfim, é muito limitada. Hoje, basicamente, há cargas de minérios, etc. Praticamente não há transporte de carga por trem, né? É muito pouco. Em São Paulo, o estado mais desenvolvido, que tem a melhor malha ferroviária ainda, o trem tem que esperar à meia-noite para poder usar o trilho do trem metropolitano, o trem que vai para Santos. Quer dizer, uma coisa tão inacreditável. Se contar isso lá fora, ninguém acredita que em São Paulo o trem tem que ficar esperando o trem metropolitano parar para poder usar o trilho e atravessar para Santos. É uma picaretagem inacreditável isso. E passageiros também, não é? São Paulo é outro exemplo de transporte, onde o transporte elétrico sobre trilhos é extremamente limitado, comparado a cidades, inclusive, como México. A cidade do México começou a construir o metrô na mesma época que São Paulo, e hoje tem 200 quilômetros de metrô, São Paulo tem 70. Né? Então, só melhorando essas distorções, haveria uma redução significativa de emissões de gases de efeito estufa. Né? Por exemplo, né? Um transporte de carga por trem emite várias vezes menos gases de efeito estufa do que o transporte por caminhão. Esse tipo de coisa é o óbvio, e o Brasil não tem feito o óbvio. O apagão logístico está aí no horizonte, ninguém sabe o que vai acontecer. Novas tecnologias. Tecnologias triplamente ganhadoras, como eu estava dizendo, o exemplo é esse. Etanol. Achei um exemplo. O exemplo do etanol, uma tecnologia triplamente ganhadora. Por quê? Permite menor emissão de gases, maior emprego do que a petroquímica, do que o petróleo, porque o petróleo é um processo totalmente automatizado, enfim, de fluxo contínuo. Então, a produção de 1 litro de petróleo, de 1 litro de gasolina, ocupa muito menos gente do que a produção de 1 litro de etanol. Então, maior emprego e também rentável. Então,
e é uma nova tecnologia. O Brasil realmente desenvolveu uma tecnologia de etanol, agora está indo até para a aviação. Né? Então, é um exemplo importante de tecnologia triplamente ganhadora. Né? É preciso encontrar outros. Não há muitos mais, mas há alguns. Novos arranjos produtivos. Que esses novos arranjos produtivos também podem envolver uma tecnologia triplamente ganhadora. Mas aí envolve rearranjo. Por quê? Esse é um exemplo muito importante, primeiro porque é um fracasso total no Brasil. O Brasil tem um plano de biodiesel com base em oleaginosas e que fracassou completamente. Para usar, que se fosse bem sucedido, implicaria num novo arranjo produtivo, incluindo na produção de combustível de origem vegetal, a pequena produção que tem agora, que foi excluída da cana por razões da estrutura produtiva da cana. Então, as oleaginosas, por serem arbustos ou árvores, exigem mais mão de obra, impedindo a mecanização, de maneira que isso favorece a produção familiar que tem ainda mão de obra no Nordeste e na região Norte. E o programa que foi pensado no governo era precisamente este. Programa de biodiesel, incentivos, mas foi mal estruturado em si e também, mas não é só a culpa do programa ser mal feito, existem outros obstáculos que impedem, especialmente as dificuldades de organização dessa massa de pequenos produtores no Nordeste e no Norte do Brasil. Se fosse no Sul, provavelmente daria certo, porque os produtores do Sul têm uma escolaridade bem maior, são muito mais organizados. Mas no Nordeste e no Norte não sai do chão. Não há o que faça andar isso. Se tentou de todo jeito, não funcionou. Então, mas a ideia era boa. Né? Isso aí é uma das recomendações do documento da ONU, é justamente em países onde ainda existam pequenos produtores vivendo de agricultura de subsistência, que é uma especificidade, o Brasil ainda tem isso, seria uma maneira de, transitoriamente, incluir porque é lá que se concentra a pobreza, né? No Nordeste, no interior do Nordeste, na agricultura do Norte e Nordeste, é onde está a principal concentração de pobreza no Brasil. Não só a pobreza rural, a pobreza mesmo, a maior parte da pobreza ainda está lá. Na verdade, o Bolsa Família veio praticamente liquidar e enterrar esse programa de vez. Mas, antes disso, as dificuldades mesmo de organização impediram esse programa de sair. E seria transitório, algo como 20 anos, até porque a pequena produção, essa familiar, ela está em vias rápidas de desaparecimento. Né? Não pelo fato simplesmente que o Brasil entrou em colapso demográfico. Né? O colapso demográfico do país é geral. Esse é um ponto interessante, que muitos estão vendo como positivo, mas vai ser uma catástrofe, porque é muito rápido, e a Previdência vai quebrar, vocês serão pobres, se dependerem de aposentadoria no futuro, porque não haverá quem pague a aposentadoria para vocês. O Brasil vai entrar em taxa negativa de crescimento a partir de 2035, por aí. Então, o que demorou 200 anos, 150 anos na Europa, aqui foi feito em 25 anos. Então, a taxa de fecundidade da mulher brasileira hoje está abaixo da taxa de reposição. Né? Mulheres que crescerem em famílias de 6, 7 pessoas têm menos de 2 filhos, em média, hoje. Então, é uma transição brutal, rápida, e tudo que é muito rápido, nesse caso, provavelmente vai ser catastrófico. Esse bônus demográfico, como se diz, nós estamos os filhos do baby boom estão agora na idade de trabalho, então uma larga força de trabalho brasileira, mas, como se diz, o perfil de distribuição demográfica no Brasil não é uma pirâmide, é uma moringa, né? Começa, a base estreitou, o meio está gordo, depois afunila. Quando o bojo da moringa subir para a idade de aposentadoria, vai virar uma pirâmide invertida, e aí sabe-se lá o que vai acontecer se não houver mudança. Bom, fim ou redução, a quarta política, fim ou redução do uso ineficiente de recursos naturais. Acho que essa vai ser uma cobrança
ao Brasil, pelos países. O Brasil e outros países emergentes vão cobrar aos países desenvolvidos certos compromissos, certas atitudes, especialmente em relação à transferência de tecnologia limpa para o Brasil, para os países emergentes, financiamento, porque a maior parte das tecnologias limpas são produzidas nos países desenvolvidos, sobretudo na Alemanha. Então, aí, a transferência de tecnologia vai ser importante. O Brasil, uma situação sempre intermediária, o Brasil também é um produtor de tecnologia, mas vai precisar importar tecnologia, e aí é uma ocasião boa para uma ajuda externa menos sujeita à corrupção, né, a desvios, etc. Mas a maior contribuição do Brasil, aos olhos da comunidade internacional, está aí. A maior contribuição do Brasil está na apropriação, na forma como o Brasil apropria-se do espaço amazônico. Não sei se vocês sabem, mas a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é provocado pela queima da Amazônia, né? Mais do que pelo uso de carros, do combustível. Então, a queima da Amazônia é o principal. Então, em si mesmo, do ponto de vista da mudança climática, a queima já é um problema. Mas, para muitos, muito mais grave do que as emissões de carbono que a queima da Amazônia provoca, está a própria queima da biodiversidade que ela representa. E, mais ainda, por uma razão absurda, que é a expansão da pecuária extensiva. Então, o Brasil está queimando a Amazônia para criar gado em pasto sujo, né? Então, é o que é de pior, coisa mais predatória e ineficiente de uso de recursos naturais, é a forma como o Brasil está se apropriando da Amazônia. O Brasil reconhece isso, de certa maneira, tem toda uma série de políticas para diminuição do desmatamento, né? O Brasil se comprometeu com isso e vem festejando a cada redução que houve. Há controvérsia se essa redução se deve até que ponto essas políticas ou não, mas, enfim, há uma redução do desmatamento, mas, por outro lado, insiste em projetos que levarão ao aumento do desmatamento. Essa é a fixação quase obsessiva em relação ao aproveitamento hidrelétrico da Amazônia vai levar a um enorme desmatamento, não tanto pelo tamanho dos reservatórios de água, são mais de 30 projetos hidrelétricos, estamos discutindo aí Belo Monte, mas tem mais 34 aí em Belo Monte. Então, o governo atual e, enfim, outros estão determinados a usar ao máximo esse potencial hidrelétrico da margem direita do Rio Amazonas, por enquanto, com um custo ecológico desconhecido. Isso que é importante. Isso que o Brasil vai ser cobrado. Ninguém sabe qual é o custo ecológico desse processo, porque não é só o barramento, as consequências do barramento em termos dos peixes, da ictiofauna e tudo mais, mas porque o lago foi reduzido, o projeto de Belo Monte reduziu pela 1/3 o tamanho do lago, coisas desse tipo. No entanto, o problema maior será o desmatamento induzido, provocado por centenas de milhares de pessoas que vão se deslocar, já estão se deslocando para a Amazônia, e que, ao final das barragens, ao final das obras, ficarão por lá, vão comprar terra por lá, e vai haver, então, um desmatamento induzido à estrada que será construída, tudo mais. Então, o grande desastre vai ser no final dessas obras todas. Então, o que se discute é por que o Brasil insiste nisso e abandonou o avanço da produção de biomassa para a produção de energia elétrica, né? O Brasil está usando a biomassa e etanol basicamente para a produção de combustível, mas por que não avançar na tecnologia de biomassa para a produção de energia elétrica? Não estou falando de eólica também, tem um potencial mais limitado, mas a própria energia solar, o Brasil simplesmente abandonou a energia solar, não tem pesquisa nenhuma. Recentemente, a COP, a engenharia lá da UFRJ, publicou a Carta do Sol, mostrando como o Brasil abandonou completamente a opção do sol, como se aqui fosse um país sem sol, né? E a China, hoje, que era um país que realmente não se preocupava com o meio ambiente, agora os chineses consideram que o meio ambiente, o problema ambiental, realmente pode comprometer o crescimento chinês. E lá, uma vez chegada a essa conclusão, eles partem rápido para a busca de solução, ao contrário daqui, e a China hoje já ultrapassou em muito a Alemanha na produção de painéis solares. O preço do painel solar vem caindo,
há controvérsia sempre, mas alguns analistas acham que mais 8, 10 anos a energia solar será competitiva e o Brasil vai ficar a reboque completamente da China e outros nessa tecnologia. Então, o argumento de que o Brasil deve priorizar a hidroeletricidade pelo fato de ter expertise nesse assunto é um argumento fraco, eu acho, porque certamente o Brasil tem, mas não é por isso que vai se insistir em coisas que poderão ter impactos muito grandes. Não é só para o internacionalmente, na verdade, mais do que internacionalmente, a continuidade do processo de desmatamento da Amazônia afeta o Brasil, né? O INPE vem trabalhando já há alguns anos no estudo, na detecção, na mensuração, na avaliação do que popularmente já tem sido chamado de rios voadores, que são jatos de umidade de baixa altitude, que vêm da Amazônia. Esse é um grande serviço ecossistêmico que a floresta amazônica presta para o Centro-Sul. A umidade relativa do ar reciclada pela floresta amazônica é transferida, uma parte dessa umidade é transferida para o Centro-Sul através dos ventos que entram pela calha do Amazonas, batem nos Andes e voltam-se para o sul em 2 grandes jatos de baixa altitude de umidade, e o INPE tem procurado medir a quantidade de água que vem com essa umidade e quanto isso representa das chuvas que caem do sul de Minas para baixo, né? A estimativa também sempre sujeita a controvérsias, mas o dado que eu tenho do INPE é que entre 30% a 50% das chuvas no Centro-Sul dependem dessa umidade transferida da Amazônia. O restante vem da umidade do Atlântico. É isso que explica, né? Isso que explica o fato de nós termos desmatado 90% da Mata Atlântica aqui na nossa região, sem mudanças na pluviometria significativas, porque a pluviometria na nossa região ela não depende da regulação florestal daqui, ao contrário da Amazônia. A pluviometria na Amazônia ela é dependente da água reciclada pela massa florestal. Isso tem a ver, de acordo com os especialistas, com a escala da floresta amazônica. Esse é o fato único. Não há nada no mundo que chegue perto da escala da massa de floresta da Amazônia. O que tem de mais perto de floresta tropical, que é o centro da África, né? Congo, etc., está em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados. Né? 1 milhão de quilômetros quadrados. A Amazônia tem 6 milhões de quilômetros quadrados. 7. O Brasil sozinho tem 4. Né? Então, essa é uma ordem de grandeza de várias vezes a massa florestal tropical da África. Então, essa gigantesca massa florestal, a evapotranspiração dessa massa florestal, tem um efeito autorregulador da pluviometria na região. E, então, com o aumento da temperatura devido ao aquecimento, seja pelo aquecimento dos gases, seja por razões geológicas, o fato é que a temperatura da Terra está numa fase de ascensão, então a floresta já está mais suscetível, porque o clima está ficando mais seca, o ar. E essa maior suscetibilidade será agravada na medida em que se continua o desmatamento, e, de acordo com alguns especialistas, a partir de 30%, também ninguém sabe, é preciso sempre deixar claro, a controvérsia científica, a ciência não tem como precisar os limites, mas limiares de resiliência. Resiliência é um conceito na biologia que diz que explica o seguinte: todo ecossistema ela tem uma capacidade de resistência a choques adversos sem mudança de fase, ou seja, sem quebra e reconstituição num outro sistema. Então, se resiste, se recompõe, se reequilibra. Então, esse limiar de resiliência, ninguém sabe onde está na Amazônia. Ou seja, se diz que, a partir de 30% de desflorestamento na Amazônia, haveria um processo irreversível de savanização, ou cerradização. A Amazônia iria se transformando num cerrado, porque a umidade relativa iria ficar num ponto tal que o fogo se tornaria incontrolável, cada queimada ia queimando cada vez mais, num processo que
parecido com o que ocorreu numa escala de tempo bem maior no Saara. O Saara era uma floresta como a Amazônia. E, segundo alguns estudos, em parte, o Saara se transformou num deserto pela ação humana, pelas queimas sucessivas para aumentar campo de caça. E como houve uma mudança climática, no sentido de ficar mais seco o ar, no Saara, o fogo foi ficando incontrolável e acabou virando no deserto. Bom, mas, enfim, a Amazônia, antes de chegar a ser um Saara, seria um cerrado, e quando chegar perto de ser um cerrado, né, São Paulo estaria em colapso total, porque se as chuvas reduzirem-se 30% a 50% em São Paulo, nós teremos uma perda agrícola gigantesca, sem falar no colapso de abastecimento de água da região macrometropolitana de São Paulo, né? Bom, enfim, esses são os quatro especificidades que podem gerar políticas num país emergente como o Brasil, né? Finalmente, tudo isso teria um efeito, se todas essas políticas implementadas poderiam ter um efeito positivo, teriam certamente um efeito positivo em termos ambientais, parte também de um efeito parcialmente positivo no que diz respeito a emprego, novos rearranjos produtivos certamente aumentariam o emprego, mas é preciso não colocar muita expectativa na solução tecnológica quando se trata da inclusão social. Essa é a última palavra, antes de encerrar, que eu queria deixar marcada, que é, por mais que se consiga novos arranjos produtivos, tecnologias que realmente têm algum efeito no emprego, é limitado, né? É limitado. O que fará com que o Brasil melhore a sua distribuição de renda, porque esse é um indicador fundamental de inclusão social, é a redistribuição de renda dinâmica no tempo. Ou seja, a renda que vai crescer, ser melhor distribuída. O que está no passado, não tem como redistribuir sem expropriar, o que politicamente é impossível. Mas, enfim, a renda futura terá que ser melhor distribuída. E, para que a renda futura seja melhor distribuída, é preciso que a demanda por trabalho seja maior do que a oferta, em primeiro lugar. Alguns dirão, bom, mas como o país está em colapso demográfico, nós teremos uma oportunidade de uma distribuição de renda à medida que não tem mais gente nascendo, então os que tiverem vão ganhar mais. Isso é verdade. Assim, é uma questão de oferta e procura. No entanto, até que essa população reduzida que está nascendo agora possa ter sua renda maior no futuro, nós temos aí 20 anos, 30 anos, é a massa hoje que está no mercado de trabalho, dos 18 aos 40, aos 20, 30, qual é a chance que essa massa tem de melhorar sua renda e abocanhar uma parcela maior da renda que vai sendo criada com o crescimento econômico? Aí nós não temos muito motivos para ser otimistas, né? Porque a variável-chave, nesse caso, chama-se educação, e o Brasil provavelmente é o maior fracasso mundial de todos os tempos na educação. Para um país de igual renda, vamos dizer assim. O Brasil é um fracasso estrondoso, né? Quer dizer, então, forma 2/3 de analfabetos funcionais em vários graus, né? O ensino público quase não sobra nada. E mesmo o ensino privado, uma parte é bem... bom, basta ver os testes internacionais, o PISA, né? Que o Brasil participa, o Brasil sistematicamente ganha o penúltimo lugar, né? Então, o Brasil, como é que o Brasil chegou onde chegou, com uma situação tão miserável do ponto de vista da educação, né? É que o país é grande, tem muita gente, então tem 1/3, mais ou menos, da população que tem uma educação boa, isso foi suficiente até agora, não é? Mas o que vem sendo chamado de apagão de mão de obra está aí no horizonte. Eu não sei qual é a solução, porque há alguns remédios provisórios, sim, quer dizer, é possível importar mão de obra especializada. Já está importando, Brasil, importar mão de obra especializada,
né? A Europa está em crise, tem vindo muito engenheiro europeu, isso vem resolvendo parcialmente o problema, mas isso não resolve o problema da distribuição de renda para baixo. Possibilidade de retreinamento, sim. Lá, em Suape, por exemplo, eu estava outro dia em Recife, havia uma discussão lá, porque o grande investimento em Recife, Porto de Suape, a região toda, e os pernambucanos reclamando que não consegue, que a mão de obra pernambucana não está sendo empregada como deveria ser no complexo. A maior parte da mão de obra estava vindo do Sul, porque se o Brasil é ruim, lá estava pior ainda o sistema educacional. Então, o governo de Pernambuco estava nos jornais considerando a possibilidade de fazer cursos suplementares para quem estava saindo do ginásio, do colegial, para dar uma formação adicional, tentar melhorar a formação para aumentar a empregabilidade da mão de obra. Então, isso fica, portanto, finalizo aqui. Eu acho que o maior desafio brasileiro, além dessa problemática do investimento em logística, etc., investimento em infraestrutura que não anda, não é? O PAC não sai do chão, tem 1/3 só do PAC aí. O Brasil não tem capacidade até agora de financiar gerenciamento e financiamento de infraestrutura. E, por outro lado, o problema da educação. Então, o triplé da economia verde, o que o Brasil pode fazer e está fazendo a curto prazo, no que diz respeito à variável social, à dimensão social, é melhorar a situação da ponta mais extrema da pobreza. Então, o Bolsa Família teve esse papel. Quer dizer, houve uma melhora, indubitavelmente, daquela ponta mais frágil, né? Então, é só isso que o Brasil tem a apresentar, por enquanto, e provavelmente, quer dizer, provavelmente não vou falar provavelmente, simplesmente eu não sei se o Brasil terá condição de enfrentar esse desafio, ou vai enfrentar contento esse desafio. Obrigado. Obrigado, Adhemar. Agora eu vou dar a palavra à senhora Elke Constante. E o meu foco aqui é mais como esse tema vai ser tratado no âmbito da conferência que vem sendo chamada de Rio+20. Eu trabalho para essa assessoria que foi criada dentro do Ministério do Meio Ambiente, especialmente para acompanhar a preparação da Rio+20. E a economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, toda essa frase enorme é o que ficou no documento oficial da ONU que propôs a conferência. A conferência foi proposta já no final de 2009, começo de 2010, e já saiu no documento introduzindo esse conceito. Concordo com o que o professor explicou. Foi interessante que ele colocou também já os 3 pilares do desenvolvimento sustentável e esse histórico, porque, na verdade, se trata de colocar, em outras palavras, a mesma conceito antigo, o mesmo conceito que se vem usando do desenvolvimento sustentável. Tem uma discussão por trás disso sobre a ênfase no conceito de economia verde, ou no do crescimento, ou desenvolvimento sustentável. Então, assim, parece, às vezes, só uma questão de semântica, mas, por outro lado, abre possibilidade para toda uma série de discussões. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Só relembrando o nome completo da conferência, que está sendo chamada de Rio+20, é essa Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Rio+20, porque acontece no Rio, 20 anos depois da conferência, que ficou conhecida como ECO 92. Todas essas conferências da ONU, elas acabam tendo um apelido, apesar do nome formal. Se tivesse sendo feita agora em Estocolmo, seria Estocolmo mais 40, porque, na verdade, a gente vem falando da de 92, mas o grande marco marco ambiental foi a Conferência de Estocolmo. Só lembrando que será de 20 a 22 de junho. Então, eu vou voltar lá em 72 e não em 92,
porque essa conferência é um marco para o meio ambiente, para discussões de desenvolvimento sustentável. Nesse ano foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, que ainda hoje é um programa, não é uma agência especializada. Um dos pontos a serem discutidos na Rio+20 agora é se essa agência, esse programa que tem 40 anos, não deveria ser, ou não deveria ter sido já há muitos anos, uma agência especializada por causa de questões de orçamento, autonomia e força. Então, por exemplo, esse vai ser um dos pontos que vão ser discutidos. Então, a gente vê que tem questões que a gente está discutindo aí há 20, 30, 40 anos e revisitando, mas que, se você olha no conjunto dessas conferências, faz sentido a evolução dos temas. Em 72, lembrando um pouco do contexto da época, para o Brasil e vários países da América Latina, África, Ásia, eram governos militares ou ditaduras, e havia um espírito maior de tratar questões ambientais nesse tipo de conferência, vindo realmente dos países Estados Unidos, Europa. Então, ainda em 72, se percebia uma participação com um peso muito maior dos chamados países desenvolvidos. Pulando, então, para 92, a gente costuma dizer, a nossa ministra do Meio Ambiente disse algumas vezes, que ela considera essa conferência de 92 uma conferência que foi de chegada, porque foram consolidados em 92 processos que começaram a ser discutidos alguns anos antes. Em 92, teve uma série de acordos que puderam ser assinados. Então, o sucesso da conferência, muitas vezes, é lembrado por todos esses acordos multilaterais. A Agenda 21, a Convenção de Biodiversidade, Diversidade Biológica, a Convenção de Clima e a Declaração de Princípios das Florestas, a Declaração do Rio. Foram 5 documentos multilaterais importantes, assinados todos na Rio 92, e poucos meses depois ainda foi assinada a de desertificação, que só não foi assinada lá porque não chegou a ficar pronta a tempo. Mas, então, a Rio 92 ela marcou um processo grande de consenso e de cooperação multilateral. E o contexto do mundo também era muito mais favorável economicamente, tinha sido há poucos anos o fim da União Soviética, tinha um espírito maior de democracia em todos os continentes. Então, era um espírito assim, renovado, coloquei aqui essa euforia pelo multilateralismo. E o conceito de desenvolvimento sustentável ficou mais sólido a partir de 92. Começou a ser usado desde então. E os processos que se abriram. Por outro lado, apesar de ser uma conferência de chegada, e a gente diz que a Rio+20 seria uma de partida, porque o que a gente pode imaginar agora é o começo de várias conversas para outros processos. A Convenção da Diversidade Biológica e a de Clima criaram fóruns diferenciados e próprios, como as conferências das partes, as conferências das partes sobre clima e depois o protocolo de Quioto, que eles abriram espaço para cada um desses acordos, abriu espaço para fóruns de discussões que evoluíram muito nos últimos 20 anos e que tiveram os rebatimentos nas políticas internas de cada país. Aqui no Brasil, nós temos a Política Nacional de Mudança Climática, as políticas para regular a diversidade biológica, uma série de... E o próprio processo da Agenda 21, que foi muito forte nos últimos anos em todos os países. Então, lembrando ainda ao redor de 92, o relatório que o professor citou, por exemplo, Our Common Future, o Nosso Futuro Comum, esse relatório da ministra norueguesa, foi um marco também que antecedeu a 92 e que
consolidava, introduzia fortemente o conceito do desenvolvimento sustentável, que acabou sendo adotado em 92. De 92 para lá, coloquei aqui só algumas. A década de 2000, 90 e 2000 foi chamada a década das grandes conferências. A partir daí, a ONU promoveu uma série de grandes conferências sobre vários temas. E, por exemplo, as do clima e o protocolo de Kyoto, em 97, são alguns marcos. Essas conferências sobre habitat, sobre mulheres, sobre desenvolvimento. As metas de desenvolvimento do milênio, que foram adotadas em 2000, para que se alcançasse um padrão mínimo de desenvolvimento em todos os países. Ela surgiu também de uma conferência. Depois teve a Conferência de Monterrey, que eu citei aqui também. É interessante porque ela tratava da questão do financiamento para o desenvolvimento e foi uma tentativa já de juntar num diálogo, de fato, as partes econômica, social e ambiental. E todas as conferências do clima. Então, de lá para cá, nós tivemos essa evolução. Essa figura vocês vão encontrar milhares de vezes, de várias formas, como pilar, como círculos, de toda forma, tentando mostrar que a gente está falando ainda da tentativa de fazer um desenvolvimento sustentável e que una, de fato, essas três vertentes. Então, a Rio+20 colocou formalmente como foco da discussão a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Quer dizer, tentou juntar tudo de novo, talvez a definição do desenvolvimento sustentável de outra forma. E o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, isso quer dizer, discutir se as estruturas que a gente tem hoje, institucionais, de financiamento, de programas, o que está faltando para que a gente consiga, de fato, o desenvolvimento sustentável? Por que a gente está falando disso há 20 anos e as estruturas continuam se repetindo, às vezes, em padrões, a maioria das vezes ainda em padrões insustentáveis? Então, mas de onde veio, então, esse foco na economia verde? Tem um relatório do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, colocando essa definição como uma economia que resulta melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz riscos ambientais e escassez ecológica. Quer dizer, isso aí é a definição também de desenvolvimento sustentável. Mas frisa ainda que a economia verde não pretende substituir esse conceito. E aí abriu todo um debate sobre se esses conceitos são mesmo substitutos ou não, se são complementares, por que colocar o foco na economia verde. Esse conceito recebeu várias críticas. Então, assim, ainda hoje existem críticas e divisões entre o que o professor chamou de os zeristas e os desenvolvimentistas. Ainda há correntes que acham que colocar a economia verde é, de novo, colocar o foco de mais do mesmo. Como se quisesse escamotear o desenvolvimento sustentável e colocar, de novo, o foco de que é necessário crescer. Por outro lado, alguns defendem que é justamente isso. Tem que colocar o foco na economia, porque é a economia que move os processos e que vai puxar o desenvolvimento social e a manutenção da base de recursos naturais. São organizações mais voltadas para as questões econômicas, lógico, que colocam os conceitos de crescimento verde, além da economia verde. Para o Banco Mundial, por exemplo, o crescimento verde seria tornar os processos de crescimento mais resilientes, limpos e eficientes quanto ao uso de recursos. Quer dizer, aí, se você começa a analisar, você vê que, de novo, está se falando a mesma coisa com outras palavras, mas alguns com enfoque mais econômico, outros mais social e outros mais ambientais. E há quem diga também que os ambientalistas ficaram sozinhos na discussão do desenvolvimento sustentável, que ficou uma discussão ligada ao meio ambiente, que o desenvolvimento sustentável é de meio ambiente, e que a economia meio que ficou à parte do debate. Então, assim, tem tem gente vendo isso de tudo quanto é foco, mas o fato é que,
na conferência ou no documento que resultar da conferência, vai ter que ter um consenso sobre essas palavras. Vamos ver que tipo de consenso vai sair da comunidade internacional no documento da Rio+20. Uma crítica, em geral, ao crescimento verde e economia verde também é muito em relação à precificação da natureza. Se é excessiva, existem dificuldades metodológicas, não existe consenso, a valoração de serviços ambientais, serviços ecossistemas. Toda essa discussão entra pelo lado da economia ambiental. E, então, nós temos, do nosso futuro comum, naquele relatório de 87, o rascunho zero da conferência foi chamado O Futuro que Queremos, The Future We Want. E que a gente pode ficar, mas qual o futuro que teremos ainda é uma incógnita. Esse rascunho zero da conferência procurou juntar as contribuições de todos os países, membros da ONU, sobre as questões propostas para serem discutidas na conferência. E foi lançado em dezembro. Já existe uma segunda rascunho, o rascunho 1. Basicamente, esse é o documento que vai ser trabalhado na negociação. E ele ainda é muito abrangente e muito amplo. O que, por um lado, é bom, porque dá espaço para ainda questões serem colocadas. Por outro lado, dá uma dificuldade enorme de negociação. Nesse rascunho zero, se define a economia verde como aquela que vai proteger e reforçar a base de recursos naturais, aumentar a eficiência dos recursos, promover padrões de consumo e produção sustentáveis e guiar o mundo na direção de um desenvolvimento de baixo carbono. Então, é bom que todas essas questões já foram bastante explicadas na conferência anterior, mas está se falando aí a questão do carbono e do clima. Como que seria a mudança no padrão de consumo é necessária? Como que ela vai se dar? Por produtos mais verdes ou por menos consumo? Por menos crescimento? Então, o rascunho zero, a conferência, tenta agradar todas as posições, de certa forma, e colocar que não se pretende criar um conjunto rígido de regras. O fato é que a posição do governo brasileiro no documento que submeteu à ONU foi de que ela defende uma economia verde inclusiva. Então, aí o governo brasileiro também acrescenta mais uma palavra para reforçar que, associando a parte mais social, de novo, a economia verde. No fim, a gente chega ao conceito de desenvolvimento sustentável, que é o tripé da economia, do social e do ambiental. Então, a economia verde inclusiva seria o desenvolvimento sustentável de outra forma. E aí há quem diga que não. Mas esse foi o texto formal do documento que o Brasil submeteu à ONU, que é a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, significa catalisar a ligação das intenções e objetivos gerais expressas no conceito de desenvolvimento sustentável com a realidade da operação da economia. Então, na esfera dessas discussões sobre economia verde inclusiva, que se espera sairão na Rio+20, 2 pontos mais concretos deverão ser tocados, com certeza, que há um certo consenso já de que há necessidade de novas medidas do desenvolvimento, que não se pode mais continuar trabalhando só com o PIB como a grande medida. E, faz 20 anos que os economistas ambientais discutem formas de propor como adicionar a natureza ao PIB, ainda há muita dificuldade metodológica, não há consenso, e não houve uma vontade política, de fato, de se criar as medidas complementares, em adição ao PIB. Então, esse, com certeza, vai ser um ponto de discussão que pode render um processo, aí pode ser que seja aberto um processo de discussão para a adoção de padrões de medida, mas que teria que ser feito para todos os países. Todo mundo teria que colocar essa variável ambiental no seu produto interno bruto. E a sustentabilidade dos padrões de produção e consumo vai ser outro ponto que, com certeza, vai ser muito discutido, porque há um consenso de que
a sustentabilidade passa por essa questão, as formas de produção, as formas e níveis de consumo. Então, esses são 2 pontos que, com certeza, sairão. Eu não coloquei aqui, mas tem há muita discussão também em torno de possíveis objetivos de desenvolvimento sustentável. Não se sabe se de forma complementar ou adicional, porque os objetivos de desenvolvimento do milênio adotados em 2002 são previstos para irem até 2015. O Brasil alcançou essas metas, e a grande diferença é que, na época, em 2000, essas metas de desenvolvimento do milênio eram basicamente para países menos desenvolvidos, que deveriam ter um padrão mínimo para chegar a um mínimo de desenvolvimento. Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que se espera que sejam propostos seriam para todos os países, desenvolvidos e não desenvolvidos. Então, pode ser que se abra uma discussão para um futuro acordo sobre ODS. Então, falando um pouquinho da conferência mesmo, de 13 a 15 de junho já começam as reuniões preparatórias para a negociação desse texto, que vai ser a declaração da conferência. 16 a 19 de junho são propostos os chamados diálogos para o desenvolvimento sustentável, que são diálogos onde o Brasil convidou especialistas para debaterem temas nesse intervalo entre a pré-negociação e a negociação, onde se pretende atrair especialistas de notório saber para dialogar com a sociedade nesses diálogos, além da série de eventos paralelos que a gente sabe que vai acontecer, e a conferência em si de 20 a 22 de junho. Colocando um pouquinho do que está previsto, porque eu acho que todo mundo tem vontade de participar de algum ponto além da conferência em si, oficial, onde só vão entrar as delegações de governo, vai ter muita coisa interessante acontecendo em paralelo. O Espaço Brasil, no Parque dos Atletas, vai ser um espaço de exposições do governo brasileiro sobre programas e políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável. Cúpula dos Povos é um espaço interessante, que vai ter um movimento enorme de gente, de ONGs, espaços, apresentações. Tem esse site que explica um pouco mais. A Arena Socioambiental é um espaço que está sendo pensado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, também um espaço para debates, oficinas, exposições, e eventos paralelos no Rio Centro, sob coordenação da ONU, porque as conferências oficiais se darão dentro do Rio Centro, com acesso só para as pessoas credenciadas, delegações de governo, mas vão acontecer o que eles chamam de side events, ou eventos paralelos, que esses terão maior acesso. E aqui eu listei uma série de sites de interesse. Eu não sei, Nelson, se vocês vão distribuir a palestra para os participantes. Nessa última página tem alguns sites interessantes para quem quiser se aprofundar mais nos documentos, nos acontecimentos da Rio+20 mesmo. Eu chamo a atenção para esse último, que chama riodialogues.org, que é o mais recente, que convida a todos para o debate, para esses diálogos para o desenvolvimento que vão acontecer entre a pré-conferência e a conferência, que as pessoas já podem entrar, já podem dar palpite e começar. E tem dentro do MMA, a gente tem um pequeno site só sobre a Rio+20 e um também sobre a participação das mulheres na Rio+20, que é uma outra ação do MMA. E esses outros, o site oficial, o da ONU oficial em português e o oficial do governo brasileiro, rio20.gov.br, que tem mais questões também de logística e distribuição. É isso. Obrigada. Obrigado, Elke. Respondendo a sua pergunta, os vídeos estarão disponíveis no site da Direito GV dentro de cerca de 10 dias, tá? Quem quiser acessar depois o conteúdo. Queria agora convidar o professor Carlos Teodoro Irigaray para fazer a sua fala. Bom, boa noite a todos. Eu quero também, inicialmente, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui participando, né, nesse diálogo sobre um tema que realmente é de grande relevância e atualidade, né? Nós estamos gratos.
estamos aí prestes à realização dessa conferência onde nós vamos necessariamente ter que fazer um balanço, vamos dizer assim, desde 72 até onde avançamos, ainda quais são os desafios e as oportunidades para a concretização de um desenvolvimento em bases sustentáveis, em que essa economia, em que haja efetivamente o esverdeamento da economia, né? Pois bem, eu vou iniciar com uma parábola aqui que foi feita pelo James Cameron no lançamento desse filme dele mais recente, o Titanic, né? No nosso brasileirês, o Titanic. Ele comparou nesse lançamento, ele comparou o Titanic com a civilização contemporânea, dizendo que, né, da mesma forma como o Titanic marchou em direção ao iceberg, né, a civilização contemporânea também marcha e nós não temos mecanismos para frear, vamos dizer assim, essa grande máquina, né? E uma coisa que caracteriza, né, essa parábola na realidade, a arrogância humana, né? Porque essa máquina, vamos dizer assim, o horizonte, e isso foi até abordado em alguns momentos na fala do professor Romeiro, né? O horizonte, a nossa percepção, ela ainda é muito limitada do horizonte, e nós não temos, né, um mecanismo de frenagem eficiente, porque existem muitos fatores que intervêm nessa dinâmica, né? Então, e esse grande navio, na realidade, os economistas neoclássicos são os assessores, os braços, né, direito do comandante do navio, né? Então, aquela crença no progresso e de que nós vamos resolver todos esses problemas, essa permanece, né, inabalável, apesar de todos os fatores socioambientais que demonstrem que nós precisamos rever alguns desses padrões, né? Então, um desses aspectos que está ligado a essa transição para uma economia de baixo carbono, né, é necessariamente essa revisão desses incentivos que são concedidos explícita e implicitamente às atividades poluentes, né? Então, a internalização do custo ambiental dentro do processo produtivo, né, ou do custo integral dentro do processo produtivo, isso é básico se nós queremos pensar realmente numa economia de baixo carbono. E na realidade, os fatores limitantes para isso são inúmeros, e a gente vai abordar apenas alguns deles, né? Efetivamente, nós só vamos conseguir fazer essa transição para essa economia de baixo carbono e concretizar, vamos dizer assim, essa economia verde e um desenvolvimento efetivamente sustentável, se tivermos uma combinação de instrumentos, né, econômicos com os instrumentos de comando e controle. Tradicionalmente, a política ambiental no Brasil ela se alicerçou em comando e controle, né? E, obviamente, que a falência desse sistema, ou melhor dizendo, as limitações desse sistema de comando e controle são enormes. Primeiro, porque nem sequer há vontade política, efetivamente, de fazer o controle. Existe o comando, na norma legal, as proibições, a lei de crimes ambientais, as sanções administrativas, mas, efetivamente, ninguém é responsabilizado por coisa alguma. Então, vamos dizer assim, os danos ambientais, as degradações ambientais, elas restam, né, vamos dizer assim, sem que essa sanção típica do comando e controle se efetive. E foi mencionado também pelo professor Romeiro a questão amazônica, como sendo uma questão extremamente relevante dentro desse contexto, e isso, para nós, é muito claro isso, né? Eu faço parte de uma universidade que está discutindo muito de perto essa questão amazônica, a Universidade Federal de Mato Grosso, onde atualmente estou coordenando um mestrado de Direito Agroambiental, que o foco é exatamente essa questão amazônica, né? Os problemas que a gente enfrenta num estado que é fronteira agrícola, ou seja, toda esse paradoxo que a gente vai abordar nessa transição para a economia verde,
a gente vê nesse laboratório, que é a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira. Então, essa transição ela precisa necessariamente passar por uma combinação desses instrumentos e ainda informados por alguns princípios éticos, né? Entre os quais a justiça ambiental e essa equidade, não apenas intergeracional, como está determinado na própria Constituição brasileira, solidariedade com as gerações futuras, mas também intrageracional, né? Isso tudo dentro de um conceito, de um contexto de globalização, né? Eu até prefiro a expressão cunhada aí pelo diretor do Le Monde Diplomatique, que ele fala que é o globalitarismo, né? Pelo caráter autoritário que tem essa globalização, né? Alcançando não apenas a economia, mas também cultura, consumo e a própria poluição, né? Pois bem, dentre os desafios postos à concretização dessa transição, o professor Romero já citou a questão da pobreza, né? Que a inclusão é um dos elementos essenciais para que a gente possa fazer essa transição ou esverdear a nossa economia, né? E os dados no Brasil ainda são realmente, constitui ainda, vamos dizer, talvez o nosso maior desafio, né? Ainda temos, segundo dados oficiais, mais de 7 milhões de brasileiros com renda inferior a $1 dia, ou seja, uma situação de miserabilidade. O que foi muito atenuado e tem sido festejado, mas os números ainda são gritantes, né? População, 28% da população ainda numa situação de pobreza absoluta, ou seja, convivendo com $5 por dia, uma renda de $5 por dia. Isso repercute em alguns aspectos sociais, como a questão, por exemplo, de saneamento, né? Que vai ter uma relação direta com a questão ambiental, né? Em função, por exemplo, de que a contaminação dos rios brasileiros, estou falando no aspecto ambiental, a contaminação dos rios brasileiros, né? Dos mananciais brasileiros, a degradação de áreas de mananciais, é um problema ambiental seríssimo, né? Para o qual o Congresso Nacional tem fechado os olhos, né? E querendo, por exemplo, transferir para os municípios a gestão de áreas de preservação permanente, das matas, recuperação de matas ciliares no entorno de rios, né? Então, e no município nós conhecemos um pouco da realidade municipal e sabemos que essa proteção praticamente ela vai ser totalmente anulada se ficar a cargo dos municípios, né? Então, repercute no meio ambiente e repercute essa questão, por exemplo, do saneamento, repercute na saúde pública, porque de longa data se sabe que cada real investido em saneamento significa R$ 2 ou mais de economia em saúde pública. Mas, ainda assim, os investimentos em saneamento ainda são pífios, considerando a necessidade e a demanda, né? Embora seja, caiba, vamos dizer assim, enfatizar que nas últimas décadas, na última década, nós tivemos um aumento significativo de investimento em termos de saneamento no Brasil, mas, ainda assim, o quadro é ainda muito precário, né? E os índices brasileiros são comparáveis a países como a Jamaica, como o Afeganistão, né? Ou seja, nós estamos também no final da fila em que diz respeito a esse item de saneamento. E a relação entre pobreza e desenvolvimento insustentável, ela é nítida, né? Ou seja, né, os indicadores de desenvolvimento têm muito a ver com as condições de habitação e as condições sociais da população, né? Por isso, o lugar de moradia, por exemplo, importa muito, né? E todos esses aspectos que foram muito bem abordados pelo professor Romero estão diretamente ligados a essa questão da pobreza, que precisa ser enfrentado, quer dizer, um desafio para essa transição para uma economia verde. Um outro desafio com o qual nos deparamos é a de conter o desmatamento, né? E aí a questão amazônica, evidentemente, ela emerge pela sua importância, né, em função de que, desde a Constituição, da promulgação da Constituição de 88, né,
nós destruímos quase 350 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia, só na Amazônia, isso, né? Ou seja, isso significa mais de 12 bilhões de toneladas de gás carbônicos lançados na atmosfera, né? É mais do que o dobro do compromisso dos países no protocolo de Quioto de redução de emissão de gás carbônico, né? Isso só na Amazônia. Houve uma redução significativa também nos últimos anos, né? Mas que não pode ser atribuído exclusivamente às ações de políticas públicas que aconteceram no sentido de conter o desmatamento. Na realidade, eu ouvi isso de um grande líder ruralista, né, que foi governador em nosso estado, o Marja, dizendo que o desmatamento na Amazônia é um leão adormecido, né? Por conjuntura de mercado, em função dessas operações policiais que aconteceram na Amazônia, então há um receio. Mas, vamos dizer assim, tão somente a sinalização do Congresso Nacional no sentido de flexibilizar a legislação já implicou num aumento significativo do desmatamento nesse ano, relativamente aos anos anteriores, né? E mesmo com esse índice que caiu, né, de 25 mil quilômetros quadrados para 7 mil quilômetros quadrados, né, nos últimos anos, né, ainda assim esse índice atual ainda é muito elevado, né? Porque a gente sequer tem uma noção muito clara do que sejam 7 mil quilômetros quadrados de florestas desmatadas por ano. Isso significa 80 hectares, né, ou seja, 80 quadras por hora que continuam sendo desmatadas na Amazônia. Considerando que o desmatamento acontece só durante o dia, significa que, né, 160 quadras são desmatadas por hora durante o dia na Amazônia, ainda hoje, né? No Cerrado, a pressão ainda é maior em função da expansão do agronegócio, né? E o desmatamento, segundo dados oficiais, né, do Ministério do Meio Ambiente, são de 14 mil quilômetros quadrados de cerrado ainda por ano, convertido para agricultura e pecuária, né? Ou seja, 160 hectares de cerrado por hora desmatado no Brasil. O que significa, né, o que implica que praticamente 50% do cerrado brasileiro já foi convertido para pecuária ou para a plantação de grãos, principalmente, né? Isso, né, sem considerar o fato de que está justamente no Cerrado, né, o berço dos principais rios brasileiros, né? O Araguaia nasce no Cerrado, o Tocantins nasce no Cerrado, o São Francisco nasce no Cerrado. Então, esse impacto, vamos dizer assim, socioambiental do desmatamento na Amazônia não foi sequer dimensionado ainda em sua inteireza. O outro desafio é o de esverdear a agropecuária, né? Na realidade, nós temos assistido a uma expansão de uma agropecuária marrom, né? Ou seja, essa agricultura de grande escala, que tem sido festejada pelo governo como pelo superávit que tem gerado na balança comercial, mas não tem sido pesado no outro lado da balança, né, os subsídios que estão sendo concedidos explicitamente a essa atividade, né, não estão sequer sendo dimensionados quais são esses subsídios, né, o passivo ambiental que isso está gerando e a redução de mão de obra e êxodo rural que também está provocando esse modelo de agricultura que nós estamos festejando no Brasil. Só para, vamos dizer assim, um exemplo muito emblemático, né? Que foi resultado de uma investigação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade que é um dos maiores polos produtores de soja do estado de Mato Grosso, né? E, portanto, do Brasil. É a cidade de Lucas do Rio Verde. Uma pesquisa feita pela universidade constatou que foram analisados 70% das mulheres que amamentavam no município, em 100% das mulheres examinadas, constatou-se a presença de resíduos de agrotóxico em níveis acima do tolerável no leite materno, né?
Animais coletados no perímetro do município apresentam mutações genéticas 50% a mais do que em áreas de controle, né? O ar coletado em salas de aula em todas as escolas do município apresenta índice de agrotóxico acima do tolerável. E a contaminação da água, como não poderia deixar de ser, também 70% da água consumida no município está com índice de agrotóxico. Bom, isso só um exemplo de uma cidade no estado de Mato Grosso, onde isso foi examinado. Bom, com relação à pecuária, a situação, também o professor Romeiro já fez um panorama geral desse assunto, mas é importante destacar que 70% do desmatamento hoje na Amazônia ainda destina-se à implantação de fazendas de pecuária, fazendas de gado, né? A pecuária tem se expandido na Amazônia de uma forma muito significativa, em índices muito superiores à média nacional, por algumas razões. Primeiro, pelo preço da terra, né, que muitas vezes é gratuito, ou seja, decorre de grilagens de terras públicas, terras devolutas, né, e agora incentivados com esse programa de regularização festejado pelo governo como uma solução para o problema ambiental da Amazônia, né? O que o Greenpeace, muito sabiamente, cunhou de programa de aceleração da grilagem, né? Então, além da grilagem, quer dizer, de terras públicas, que torna a pecuária rentável, né? A mão de obra barata, quando não em condições análogas de escravidão, que os índices também na Amazônia mato-grossense, na Amazônia paraense, são altíssimos de mão de obra escrava, né? E um passivo ambiental com degradação de áreas de preservação permanente, reserva legal, que não foi ainda sequer contabilizado. Bom, e, por último, acresço esse como um desafio à vontade política. Ou seja, nós só vamos fazer essa transição para uma economia verde se tiver vontade política, né? Para isso, do ponto de vista jurídico, nós precisamos aumentar o nível de implementação dessas normas ambientais, né? Ou seja, nós temos um déficit de implementação de normas ambientais que é inaceitável, né? Ou seja, a regra é o descumprimento da lei. Então, obviamente que aumentar o nível de implementação tem enfrentado, né, de forma muito até assintosa, uma resistência por parte do setor ruralista, né? O movimento dentro do Congresso Nacional de impor um código florestal, que, na realidade, não assegura minimamente a proteção das florestas, né? Pelo contrário, vai implicar necessariamente no aumento do desmatamento, né? Com o perdão dos infratores da legislação. Então, apenas, vamos dizer assim, apenas a ponta desse iceberg que nós citamos no início da nossa fala, porque o esforço da bancada ruralista ele tem ido além, no sentido, por exemplo, de reduzir as garantias para um licenciamento que realmente considere os impactos ambientais, estabeleça medidas mitigatórias e compensatórias, né? Como prova disso, a aprovação da Lei Complementar número 140, no ano passado, implicou num retrocesso muito grave e numa tentativa de esvaziamento da atuação do IBAMA, que tem sido, vamos dizer assim, o órgão que tem tido uma atuação, sobretudo na Amazônia, assim, mais forte, no sentido de fazer cumprir a lei. E ainda nós enfrentamos esse paradoxo das políticas públicas, ou seja, né, o governo tem um ambicioso plano para reduzir emissões de gás carbono, né, mas destina um orçamento pífio para os órgãos ambientais, ou seja, nós vamos ver os órgãos ambientais
desde a esfera federal, do Ministério do Meio Ambiente, nos estados isso se repete, nos municípios idem, são sempre os menores orçamentos, são os das secretarias de meio ambiente, dos órgãos estaduais, comparáveis ao de esportes, né? Estão ali vamos dizer assim, sempre contemplado com a menor fatia do orçamento público, né? E, além disso, né, existe um rol de obras de grande impacto ambiental, né, que estão sendo tocadas na Amazônia sem a devida mitigação e sequer sem a devida avaliação, né? Foi citado aqui o exemplo das hidrelétricas, e são muitas, né? Eu mencionei ali Belo Monte, em função de que é emblemática pelo impacto que tem num rio que é considerado, vamos dizer, sagrado para diversas nações que dele dependem, né? E esse projeto de Belo Monte, né, o que o governo tem dito, não é uma hidrelétrica que é a obra mais cara já realizada nesse país, né, que está construindo lá um canal com a dimensão do canal maior do que o canal do Panamá para a execução dessa obra, que não é uma obra que se sustenta do ponto de vista econômico, ou seja, ela só se justifica se outras hidrelétricas forem construídas a montante para garantir o abastecimento desse lago que vai se formar. Ou seja, para que ela tenha efetivamente rentabilidade, outras hidrelétricas virão rio acima, né? E assim são muitas hidrelétricas que estão sendo construídas na Amazônia, de grande porte, né? E, além de, eu citei aqui o asfaltamento da BR-163, da BR-319, ou seja, Cuiabá-Santarém, que é uma rodovia que praticamente ela vai dividir a floresta amazônica em duas partes, né? Em função de que, quando você asfalta uma rodovia na Amazônia, pelo menos 100 quilômetros para um lado e 100 quilômetros para o outro vão ser desmatados. Isso, a história já tem mostrado que isso acontece inevitavelmente, né? Vamos dizer assim, o reasfaltamento da rodovia ligando Porto Velho-Manaus, idem, né? Então, além de outras obras de grande envergadura que estão sendo construídas e que vão, com certeza, mudar o perfil da Amazônia nos próximos anos. Bom, eu cito aí as oportunidades, né, que nós temos ainda para essa transição. Eu citei aqui os desafios, os problemas, e a gente vai finalizar abordando algumas dessas oportunidades, né? Primeiro, a gente tem, de fato, uma matriz energética favorável, né? Embora o Brasil o governo brasileiro tenha insistido de que, né, a nossa matriz energética, em função das hidrelétricas, é uma matriz renovável, de fontes renováveis, né? Mas os impactos dessas hidrelétricas, né, precisam ser também considerados dentro dessa matriz. Mas, ainda assim, nós temos um programa, como foi falado, o programa de biodiesel, que, com as ressalvas do ponto de vista ambiental, que também precisam ser feitas, porque a expansão do cultivo de cana em áreas que são impróprias para isso vão repercutir negativamente na questão ambiental. Mas talvez o ponto mais favorável ainda seja a nossa mega diversidade, né? O Brasil ainda é um país, né, foi citado aqui a extensão da Amazônia e a nossa grande diversidade. Isso é um fator, com certeza, positivo, né, e que pode efetivamente nos impulsionar no sentido de que essa transição efetivamente aconteça, né? Além desse marco regulatório que nós temos que avançado, embora carente ainda de implementação. Portanto, essa transição para a economia de baixo carbono, ela não é para a humanidade, eu vejo que é, na realidade, um imperativo, né? Ela precisa ser feita, né? Mas isso vai implicar necessariamente, ou demanda necessariamente, uma mudança de paradigma que vai repercutir na cultura, né, nos padrões, por exemplo, de consumo, como foi mencionado, na economia, no direito, redimensionando esse ideário da sustentabilidade e da justiça ambiental. Eu finalizo aí com uma frase, né, do Washington Novaes, né,
falando da importância de que a sociedade seja informada a respeito da riqueza, do valor, da importância da biodiversidade? Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável é normativo, é o que se acredita que pode e deve ser, né? Agora, é preciso que os governos dos países, portanto, queiram fazer isso. O governo brasileiro não quer fazer isso porque entende que isso é secundário, embora não possa dizê-lo com todas as letras, né? A prioridade do aproveitamento da hidrelétrica da Amazônia é um exemplo de priorização de uma visão desenvolvimentista que desconsidera os riscos ambientais, né? Como eu disse, vários outros investimentos em fontes alternativas foram negligenciados no Brasil, né? Então, é uma visão desse governo e, agora, o governo tem popularidade para isso, esse é o problema, esse é o ponto. Quer dizer, a legitimidade de um país para seguir o caminho do esverdeamento da economia passa pela consciência ecológica da população. Embora, veja bem, o conceito de economia verde, ele pressupõe que é possível conciliar aumento do crescimento econômico, distribuição de renda, etc. Então, não deveria haver oposição por parte da população, porque o governo não teria que demandar sacrifícios à população para poder esverdear a economia, né? No entanto, a forma como é colocada é como se fosse. Então, quando a presidente Dilma diz que são ingênuos aqueles que acham que não se vai aproveitar o potencial hidrelétrico da Amazônia, porque as energias alternativas são muito mais caras, está dizendo assim, não, o caminho mais barato para o povo brasileiro é esse. O caminho verde é caro, é o que ela está dizendo. É ingênuo quem pensa diferente. Então, essa é uma colocação muito clara por parte do governo, né? Então, eu acho que a população do Brasil, uma democracia, certamente pode mobilizar-se. No caso de Belo Monte, tem procurado se mobilizar, mas eu diria que a mobilização não vai ser, provavelmente, muito suficiente em função da popularidade do governo. Depende. Bem, essa pergunta também é para o Adhemar e para mais que o Carlos Teodoro, que queiram também fazer suas considerações. A primeira pergunta é se o conceito de ecodesenvolvimento se perpetua enquanto economia verde nos últimos 40 anos, significa que ele não conseguiu ser implementado ou que ele não é suficiente e precisa ser transformado? Não, alguma coisa sempre vem sendo feita, né? Então, como eu disse, é um conceito normativo que indica que se pode e se deve querer um determinado caminho, né? E ele vem sendo parcialmente implementado em alguns dos seus eixos. Por exemplo, inegavelmente, a pressão sobre os recursos naturais por unidade de produto e consumo diminuiu. Ou seja, houve um aumento da ecoeficiência, que é um dos pilares aí, quer dizer, aumentar a eficiência ecológica. Isso aumentou a eficiência ecológica. No entanto, apesar do aumento da eficiência ecológica, apesar do fato dos carros hoje, por exemplo, serem muito mais eficientes, um motor hoje faz muito mais quilômetros com o mesmo litro de combustível, né? Uma fábrica de cimento polui muito, quase não joga mais pó de cimento no ar. Não se vê mais no Brasil aquele caso famoso que teve aqui nos anos 60, 70, de Perus, quando a fábrica de cimento do Abdala, na época, poluía toda a cidade, não se podia nem estender roupa no varal. Ou seja, aumentou a eficiência ecológica. A poluição por unidade de produto e consumo vem se reduzindo. No entanto, esse é um ponto muito importante que nós não podemos perder de vista. A humanidade entrou numa fase de crescimento exponencial, de expansão da massa de industrialização inédita, né? Porque, se vocês assim, brevemente olharem assim, o horizonte da industrialização, o horizonte temporal desde da segunda grande revolução industrial, porque teve uma na Idade Média, mas na segunda grande revolução industrial, a partir do século XVIII, nós olhamos assim, põe assim numa linha do tempo. Em 1850, a Inglaterra era a oficina do mundo, tá? Praticamente sozinha. 50 anos depois, tinha um conjunto de países industrializados.
né? Sendo que a Alemanha e Estados Unidos já haviam passado a Inglaterra em 1900. Depois, de 1900 a 1950, teve 2 guerras, houve tantos problemas, etc., que, no final de 50 anos, de 1900 a 1950, eram os mesmos grupos de países que eram industrializados, né? Um grupo de países na Europa, Estados Unidos, Japão, né? Portanto, todos, desde 1750, 1850, 1950, nós tínhamos um pequeno grupo de países. Vem a recuperação do pós-guerra, etc., etc. Começam alguns emergentes, o Brasil aparece, a Coreia, etc. Mas pouca coisa a mais, né? Até 1990. Quer dizer, houve vários países que iniciaram o processo de industrialização, na América Latina, etc. Então, se estendeu a industrialização, mas ainda o número de países era limitado e a extensão da industrialização nesse país limitada. A partir de 1990, né, com a ascensão China, Índia, Indonésia, mais os outros que já estavam começando a industrialização, uma exponencial de crescimento inédito, porque são 20 e poucos anos, 22 anos, né, que levou a humanidade numa situação inédita, que é ter 52% da população hoje vivendo em países de rápido crescimento, em rápida industrialização. 52% da população mundial. Mais a população dos países desenvolvidos, nós temos em torno de 70% da população mundial em países industrializados ou em vias de industrialização rápida, né? Então, e também, o ano passado, enfim, fez-se notar também outro fato inédito na história da humana inteira, que pela primeira vez a população urbana ultrapassou a população rural. Então, nós temos uma situação inédita e, portanto, apesar de todo o aumento da eficiência ecológica, né, a massa industrial cresceu de tal maneira que a poluição continua aumentando. Esse é um ponto importante. A poluição continua aumentando. Nós resolvemos um problema de escassez de recursos, inclusive de materiais. Não há problema de materiais, nem petróleo vai faltar. O problema de petróleo e combustível fóssil é que tem demais. O problema é o meio ambiente, né? Então, a pressão sobre o meio ambiente, o Brasil passou a ser o mundo, nós entramos num período que é classificado já de antropoceno, né? Foi a matéria de capa da revista Economist, há uns 2 meses atrás. É uma expressão, um conceito que já tem mais de 20 anos, esqueci o nome dos pesquisadores que lançaram esse conceito, essa ideia de que o peso da humanidade na transformação da natureza, no impacto que provoca, é tão grande que é geológico já, está numa escala geológica. Ou seja, a humanidade hoje é o principal elemento de mudança climática, de mudança da Terra, o que é verdade. Então, não se esqueça, essa é uma situação absolutamente complicada, né? Então, portanto, a economia verde, para finalizar, a economia verde ela vem, em alguns aspectos sendo implementada, eficiência ecológica, principalmente, mas a economia verde não pode lidar com o problema, esse é o ponto fundamental, não pode lidar com o problema, porque o conceito não lida com esse problema, que é do crescimento. O crescimento econômico é um problema. Nós temos que ir para o crescimento zero, não tem opção. E a humanidade irá para o crescimento zero por bem ou por mal. Claro, a maior parte dos países precisa crescer, então é preciso diminuir as diferenças entre países, ninguém nega isso, mas o crescimento zero vai se impor pela catástrofe ou pela vontade. Eu queria fazer uma pergunta, usar um pouco as palavras do professor Ricardo Abramovay, que eu ouvi uma exclamação dele recentemente. Perguntaram para ele se como que era? Se ele considerava a Dilma desenvolvimentista, e um pouco já não vai de acordo com como você usa o termo desenvolvimentista. Ele disse que gostaria que ela fosse desenvolvimentista, mas que ela é crescimentista, né? E que o desenvolvimento, na verdade, é um processo que garante a expansão das liberdades dos seres humanos, né? De forma que eles consigam garantir qualidade de vida, né? Então, eu pensei um pouco também, acho que vocês também mencionaram isso durante suas explanações, sobre como inserir, talvez, no PIB, questões como felicidade ou como custo de impactos ambientais.
né? E se isso seria uma forma de também forçar para tentar reduzir um pouco isso, chegar nesse crescimento zero que o professor Romero falou. Os economistas. Sim, é preciso colocar no PIB, né? Contabilizar de maneira geral o PIB é essencial, porque hoje o PIB coloca com um sinal positivo que deveria ser negativo. Então, se todo mundo ficar doente aqui e gastar muito dinheiro no hospital, é bom para o PIB. Então, uma maneira de calcular o PIB desse jeito não tem alguma coisa errada, né? Quer dizer, tudo que é negativo entra como positivo no PIB, né? Então, essa é a ideia básica que precisa ser mudada. Então, o PIB precisa levar em conta os fatores negativos, né? E agora, a própria Fundação Getúlio Vargas vai fazer um indicador aí de felicidade, né? Muito bem-vindo esse esforço, porque é uma discussão muito séria. Isso foi desde o relatório Fitoussi, lá do que o Sarkozy solicitou uma comissão de notáveis, quer dizer, a visualização da degradação ambiental através da contabilidade nacional é importante para a conscientização e para balizamento das decisões de política. Então, há um crescente acordo que, a partir do certo nível de renda, né, e os países já desenvolvidos já atingiram esse nível de renda, já ultrapassaram esse nível de renda, o aumento de renda não aumenta o bem-estar. Não aumenta o bem-estar. Esse é o ponto. Então, hoje, o problema está em que o crescimento é como se fosse motores de um avião, que se para, o avião cai. Então, a economia, mesmo todo mundo não tendo nem mais tempo para consumir o que consegue comprar, é preciso continuar crescendo para manter o emprego. Então, aí é um problema macroeconômico. Então, há uma disciplina nova em economia, que é a macroeconomia ambiental. O pioneiro nesse esforço foi o Peter Victor, da uma universidade canadense, que fez uma modelagem sobre como fazer com que a economia canadense atinja o crescimento zero, sem crise de emprego, etc. Então, os países desenvolvidos já têm que começar uma política de crescimento zero. E, para isso, precisa desarmar esse fato que é o crescimento como condição para a manutenção do emprego. Porque, se o crescimento continuar sendo condição para a manutenção do emprego, mesmo em economias com demografia estabilizada, evidentemente, iremos para o precipício. Então, tem algo errado aí na economia que é preciso rever como a economia é organizada, de maneira que as pessoas possam continuar produzindo, consumindo, mantendo o seu nível de renda elevado, com um nível de emprego elevado, com baixo nível de desemprego, sem crescimento. Tecnicamente, é possível fazer isso. Uma vez que a população está estável, por que a economia precisa continuar crescendo? E essa questão do PIB envolve também a precificação da natureza. E vem todo esse debate de como valorar a valoração do serviço, a valoração do estoque. E ainda tem que ter uma vontade política de fazer a compatibilização desses custos, o preço ambiental, com o que o PIB tradicionalmente mede, que o PIB mede o que se gastou, o que se usou, e a gente vai colocar o estoque da economia. Então, isso tem um impacto muito grande como os países apresentam seus resultados. É por isso que depende de uma vontade política grande e teria que ser adotado por todos os países, para não ter um país não querendo adotar por causa de distorções, eventualmente, que vão aparecer entre elas. Uma pergunta da Maria Camila Florencio, para o professor Romero também. Se a distribuição de renda é o principal desafio, ao menos o mais difícil, a economia solidária e a garantia de direito à terra, por exemplo, não seriam formas de materializá-la? Essas questões de modelos alternativos estão na agenda da Rio+20? Discutir a desapropriação de terra para a construção da Copa, as obras do complexo de Suape, em Pernambuco, em contraposição ao não crescimento de serviços básicos para a população, que cresce exacerbadamente em torno da obra, especialmente dos trabalhadores, o Pacto Florestal, enfim. Não é uma discussão material sobre distribuição de renda? A distribuição de renda não seria uma questão transversal que passa pelo modelo de desenvolvimento ao invés de um problema isolado? Não é um problema isolado, ao contrário, está no centro mesmo. Sem distribuição de renda não há desenvolvimento. Pode haver crescimento. O Brasil, aliás, é o exemplo citado no mundo de crescimento excludente, um país onde houve crescimento econômico sem distribuição de renda.
Foram 40 anos, por exemplo, desde a da Segunda Guerra Mundial, o país cresceu a 7% ao ano até os anos 80, dobrando o PIB a cada 10 anos. Cresceu 16 vezes o PIB brasileiro, sem distribuição de renda. Né? Como pode ser uma coisa dessa? Uma das razões é o que eu já mencionei na minha fala, que foi a total descaso com a educação. Né? Não há como distribuir renda sem educação de base, para começar. Então, o Brasil, historicamente, desprezou a educação de base. Esse é o termo leve, até eu diria. Completamente ignorante nessa parte, completamente irresponsável o país. Mas também tem outro aspecto ligado com a questão, que é a terra. Não o acesso à terra. O Brasil, embora tenha sido, historicamente, um país de abundância de terra, a terra no Brasil foi artificialmente tornada escassa, de maneira que a população, que era rural, na sua maioria, até os anos 60, tinha muita dificuldade em ter garantias de acesso à terra. Todo o sistema jurídico, o Estado brasileiro, sempre esteve a favor dos grileiros. O nome é isso mesmo, o Estado brasileiro sempre protegeu os grileiros contra a população brasileira, ao contrário do que foi feito nos Estados Unidos. Bem, exatamente a moeda reversa. Nos Estados Unidos, era a concepção de nação, a ideia de que a liberdade do cidadão contra a tirania do Estado passava pela propriedade da terra, cada um com a sua família, na sua terra, armado até os dentes e tal. Então, essa ideia da terra como garantia da liberdade era muito forte nos Estados Unidos, ainda é. No Brasil, é um país ao contrário, onde a terra era vista como um monopólio de uma elite e que garantiu esse monopólio com o Estado brasileiro, que foi o Estado dos coronéis até recentemente. O país foi o único país, talvez, no mundo em que a República representou um retrocesso, no sentido que a República foi a instalação da República dos coronéis, dos latifundiários. Então, claro que existia gente bem intencionada, etc., não é tão monolítico assim, mas, de maneira geral, o Estado brasileiro, durante muito tempo, foi o Estado dos latifundiários. E isso fez com que a terra no Brasil não tivesse o papel que teve nos outros países, a democratização do acesso à terra, justamente como foi um fator fundamental da distribuição de renda. No momento que um país é agrário, eminentemente agrário, a distribuição da terra significa distribuição de renda. O principal ativo produtivo é a terra. Se se distribui a terra, se distribui-se a renda. E o Brasil não fez isso. Não fez reforma agrária, tudo foi abortado no Brasil, todas as tentativas. E última grande oportunidade do Brasil fazer uma reforma agrária que tivesse efeito macroeconômico, em termos de renda, foi nos anos 60, porque a população nesse momento ainda é majoritariamente rural. Se o Brasil tivesse feito uma reforma agrária até os anos 60, nós teríamos um outro perfil de distribuição de renda completamente diferente. Mas também não foi feita, apesar de uma tentativa. Os próprios militares, no início, queriam fazer a reforma agrária sob pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabia que a reforma agrária era o maior antídoto anticomunista, por uma razão óbvia. Distribuir a propriedade da terra é um antídoto anticomunista. Então, a reforma agrária era uma reforma capitalista, mas o Brasil não era nem suficientemente capitalista para admitir a reforma agrária. Então, a reforma agrária não foi feita e esse é outro fator. Junto com a falta de educação de base, o bloqueio do acesso à terra impediu que o Brasil tivesse um perfil de distribuição de renda decente. A reforma agrária que foi feita depois, nos anos 90, 80, né, com a redemocratização, já beneficiou marginalmente, porque o grosso da população já tinha vindo para a cidade. Então, hoje, a questão agrária, a reforma agrária, já perdeu significância. Né? Quer dizer, hoje, marginalmente, se pode ainda fazer reforma agrária, com sucesso seria na região da fronteira, na Amazônia, que tem terra suficiente, tem gente lá. Mas mesmo lá, mesmo nessas regiões, eu estou mesmo revendo minhas posições, na medida em que pesquisas recentes na Amazônia mostram que o colapso demográfico chegou na fronteira. Normalmente, na fronteira, as famílias eram grandes, até recentemente, no estudo que eu fiz na fronteira amazônica, as famílias tinham 7, 8 filhos, famílias de pequenos produtores, né? Começo dos anos 90. Hoje, o estudo recente, que foi feito pelo Emílio Boran, da Universidade Indiana, que vem estudando a Amazônia há muitos anos, mostra que o colapso demográfico chegou na fronteira.
né? Na fronteira toda. Acabou a produção familiar, acabou. Esqueçam, quem trabalha com propriedade, com produção familiar, pode esquecer, acabou. Não tem mais, não vai ter mais gente para isso. É o lado bom nesse sentido. Bom, não vai ter gente lá para desmatar, né? Para ajudar a desmatar. Mas é isso, o colapso demográfico chegou na fronteira. Quer dizer, a última fronteira entrou em colapso. Então, o Brasil perdeu definitivamente o bonde da reforma agrária. Bom, o MST hoje é simplesmente um movimento político, não tem mais nada a ver com terra. Então, nós devemos pensar, portanto, que a terra não é mais, a terra agrícola não é mais um fator importante, é marginal hoje para a distribuição de renda. O fator importante é a educação. Alguém tem mais uma pergunta? Vocês da mesa têm alguma consideração, professor? Rapidamente, eu estou precisando sair, porque eu tenho que pegar um voo daqui a pouco. Eu quero convidá-los aí para um evento que a gente realiza, um dos eventos que a gente realiza anualmente pelo Instituto Direito para um Planeta Verde, são esses congressos brasileiros, o Congresso Luz Brasileiro, o Congresso de Estudantes de Direito Ambiental, e eu estou deixando aqui com o professor Nelson os anais do congresso anterior. Todo ano a gente tem uma participação, um evento realmente de grande porte, com uma produção muito boa, então vocês são convidados esse ano, dia 22 de agosto. Normalmente a gente faz em maio, mas em função da Rio+20, final de maio, a gente mudou para agosto, 22 de agosto. No site do Planeta Verde, planetaverde.org, vocês podem ter mais informações. É aqui em São Paulo mesmo. E agradeço aí mais uma vez o convite e pela participação desse evento. Bem, obrigado. Vamos encerrar, já estamos com o tempo avançado.